Na Web Rádio Amparo, o chamado, com Padre Ivo Gomes. Boa noite, povo de Deus, boa noite, queridos ouvintes da nossa Rádio Web Amparo. Aqui quem vos fala é o Padre Ivo, hoje estreando este primeiro momento do nosso programa, o chamado. Sou padre da Diocese de Nova Iguaçu, também apresento o programa na Rádio Catedral, Comunhão e Missão da nossa Diocese. É uma alegria ser convidado a estar com vocês toda quinta-feira, às 25 da noite, com esse programa O Chamado, que tem, por assim dizer, a vocação de rezar, de aprofundar, de receber convidados aqui para entrevistas sobre a alegria do nosso chamado. Vocação acertada, felicidade garantida. Muito obrigado pela sua presença, nos acompanhe. Teremos músicas, reflexão da Palavra de Deus, entrevistas e muito mais. É uma alegria poder fazer parte desta missão, desta rádio web, essa missão de evangelizar. Não saia daí, fique conosco. Vamos agora de música para aquecer o nosso coração e vamos ouvir a música, que é a música tema do nosso programa, O Chamado de Deus. Onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Pai, Ele ali estará, pois toda paz que encontras no amor de Deus Pai, que quer te ajudar, ouça o chamado de Deus. Ele está a te esperar e não te deixará. Vem, meu filho, vem, meu amado, quem come e bebe de mim será restaurado. Vem, meu filho, vem, eu espero, pois é no pão e no vinho, no pão e no vinho que eu me entrego. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei, pois com essa paz que encontras no meu amor, é que eu te ajudarei. Ouça o chamado de Deus. Ele está a te esperar e não te deixará. Vem, meu filho, vem, meu amado, quem come e bebe de mim será restaurado. Vem, meu filho, vem, eu espero, pois é no pão e no vinho, no pão e no vinho que eu me entrego. Acabamos de ouvir O Chamado de Deus, essa linda canção que tive a graça
de também gravar, de cantar. Ela retrata o chamado de Deus que está em busca dos seus filhos, a importância da Eucaristia que alimenta o nosso coração para a missão, não é, meus irmãos? Quem sabe muito bem a experiência da missão, que se alimenta no corpo e no sangue do Senhor, que o Senhor se oferece todos os dias para cada um de nós, através desse tão sublime sacramento que é a Santa Missa. A Santa Missa é, portanto, o sublime sacramento porque ela é a oração de Jesus, é o sacrifício e a salvação redentora para a nossa igreja. Graças ao nosso Deus, graças a Jesus que deixou para nós a Santa Missa como esse lugar de alimento para a nossa missão, para o nosso chamado. E já imbuídos com essa palavra, imbuídos com essa música, queremos partilhar nesta noite o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, afastado. Muitos viram a partir e reconheceram quem eles eram. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de São Marcos tem a missão de apresentar a nós quem é Jesus. E analisando os textos sagrados, as perícopes do Evangelho de São João, vemos um Jesus, em primeiro lugar, que está a par de chamar, está com a missão de dar o primeiro passo. É Ele que encontrou os seus discípulos. Foi Ele que, por assim dizer, passou na vida dos discípulos. O primado, portanto, do nosso chamado vem de Deus. Jesus encontrou os seus apóstolos, todos na sua cotidianidade, nos seus afazeres do dia a dia, e lá os chamou. A vocação vem de Deus. O chamado vem de Deus. É graça. Não é obra somente nossa. Ele requer de nós que nós respondamos. Deus chama, Ele tem o primado de nos chamar, e como gratidão nós queremos responder. Bonito isso. Podemos agora imaginar também como Jesus passou na nossa vida, qual foi a situação que Ele nos encontrou e nos vocacionou. Não é? É sempre bom voltarmos para este lugar aonde Ele nos encontrou. Santa Clara nos fala nos seus escritos que não percam um ponto de partida, reconhecê-lo no primeiro amor. Por isso, amado irmão e irmã, eu convido você agora nessa meditação a pensar um pouquinho sobre a experiência do teu despertar vocacional, quer seja para o matrimônio, quer seja para a vida consagrada, quer seja um serviço à igreja, até mesmo vocação, na profissão, se alimentar desse primeiro chamado que o Senhor assim nos fez. E depois desse processo do nosso chamado, talvez muitos de nós ao longo
da caminhada de fé, do nosso ministério, do serviço à tua pastoral, da tua vida familiar, por vezes se encontra cansado. Jesus faz um convite hoje aos seus discípulos: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Meu irmão, minha irmã, é preciso que nós também encontremos um tempo para o descanso no Senhor, cuidar de nós, né? Nós não queremos missionários, homens e mulheres chamados, por vezes cansados mentalmente e espiritualmente. É descansar no Senhor, é encontrar também no exercício do nosso chamado a alegria do descanso. Jesus propõe isso, não é? E aí, nesse nosso itinerário vocacional, um tempo da escuta da palavra de Deus, um retiro, um lazer no Senhor, né? Para retomarmos as forças em Deus. Como é importante. Nós estamos vendo uma sociedade bastante frenética, na qual não para, que não tem tempo nem para o silêncio. É importante também não nos tornarmos na missão que Ele nos chamou, nesse chamado que Deus nos faz, funcionários simplesmente do sagrado ou da espiritualidade. Descansar em Deus. E às vezes descansar nem é fisicamente, mas é descansar no Senhor, entendendo que a própria missão é o refrigério para a nossa alma. A frase que vocês irão sempre ouvir neste programa, uma frase que eu tenho vivido na minha vida de padre e tenho pregado, tenho conversado por aí. Quando nós descobrimos o nosso chamado, a nossa vocação, né, a felicidade é certa, mesmo em meus afazeres. E aí eu digo sempre, vocação acertada, felicidade garantida. Descansar em Deus. Pedimos ao Senhor que nos dê essa graça de encontrar também nele o descanso, as fadigas do nosso dia a dia. Uma sociedade pautada muitas das vezes na pressa, na correria, na ansiedade. E aí, uma das grandes doenças mentais também é o burnout, excesso de coisas, acúmulo. É preciso também separar um tempo para a oração, um tempo para o descanso no Senhor. E depois desse caminho, nós observamos que os discípulos iriam descansar, mas ao chegarem do outro lado da barca, do outro lado, melhor dizendo, do lago, a multidão sedenta ia atrás dos discípulos, ia atrás de Jesus, porque queriam nele também um descanso. Jesus, chegando lá, viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Um aspecto importante que nós não podemos deixar de viver na nossa vocação, no nosso chamado, é este: a compaixão. É sentir a dor do outro em nós, é se colocar no lugar do outro. Jesus era um homem compassivo, que não ficava indiferente à dor, à situação das pessoas. Que extraordinária presença desse nosso primeiro amor que nos chamou a configurar a nossa vida com a vida dele, não é verdade? Jesus, claro, depois da missão, cansava enquanto homem, na sua humanidade também, tinha o limite físico e necessitava do descanso. Mas em primeiro lugar, ele tinha compaixão daquela multidão, porque é o enviado de Deus, aquele que teve e tem como a primazia a levar a cada um de nós a esse descanso. E por que Jesus, de fato, teve compaixão, interrompeu o seu descanso, por assim dizer? Porque ele viu que as multidões eram ovelhas sem pastores, porque eram como ovelhas sem pastor.
o quanto nós precisamos nos animar no nosso chamado. Quantas ovelhas aí esperam de nós esta compaixão e que se perdem, portanto, pela negligência ou pela falta de pastores. Esse programa, como já disse anteriormente, ele tem a missão de nos animar na nossa vocação para que muitas ovelhas possam descansar também através do nosso chamado. Por isso, querido amado irmão e irmã, queremos juntos, nessa aventura do nosso chamado, ter a alegria de descansar em Deus para sermos sinais de ternura, de descanso àqueles que nos procuram. Que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra que ouvimos, que possamos também ter um descanso em Deus. Mas não podemos ficar indiferentes a tantos sofrimentos, aos descasos para com o povo. Em Jesus, Deus tomou um coração de carne e utilizou a linguagem da humanidade, a linguagem do amor. Jesus tornou-se homem, Deus tomou o coração de carne e utilizou a linguagem humana para falar de si. Jesus falava de si mesmo através da sua divindade, da sua humanidade. Que na nossa vocação, que no nosso chamado, tenhamos essa alegria também de sermos também nós, amigos de Jesus e pastores para muitas ovelhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está cansado, sem lugar para repousar, vem ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar. Curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. Cansado, sem lugar para repousar, vou ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Posso então entrar até descansar. Meu Deus ali me espera e quer me amar. Curar minhas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegro-me, irmão, felicidade não é ilusão. Você está cansado, sem lugar para repousar, vem ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então
encontrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho, alegre-se, irmão. Felicidade não é ilusão. O amor de Deus não é ilusão, não é. Misericórdia não é ilusão. Felicidade não é ilusão, não é. Felicidade não é ilusão. Mais uma vez, boa noite, Web Rádio Amparo. Estamos hoje, nesta quinta-feira, estamos estreando o programa O Chamado. Acabamos de ouvir Coração Sagrado de Comunidade Recado. Estamos no nosso terceiro bloco e agora vamos passar para o momento das entrevistas. Como o padre já disse, esse programa tem a missão também de animar, de ouvir o testemunho de pessoas que são chamadas por Deus e vivem na igreja a sua missão. E hoje aqui, recebendo no nosso programa, o primeiro programa de muitos outros, estamos recebendo 3 mulheres extremamente especiais que fazem parte da missão aqui em minha paróquia, mas elas também têm um chamado para toda a igreja na Diocese de Nova Iguaçu. Vou deixar que elas se apresentem, não é, um pouquinho, e depois vamos passar para uma conversa, para um testemunho, também sabendo como o Senhor as chamou. Boa noite. Boa noite. Então, seu nome? Sheila. Sheila é uma das nossas membros aqui da comunidade. Ela também depois vai dar o testemunho. Temos aqui também conosco a Ieda. A Ieda e também Dalva. a Dalva. Elas são responsáveis, por assim dizer, animadoras de um grupo que tem uma missão muito específica de rezar, de acompanhar as mulheres. E ele começa a partir de um chamado, né, Sheila? De um chamado. Vamos ouvir um pouquinho um testemunho, como o Senhor, né, iniciou no coração da Sheila essa missão e dizer que, primeiramente, a missão tem o nome Missão Alegra-te, né? Hoje é conhecida aqui na Diocese, na nossa paróquia, como Missão Alegra-te. Então, Sheila, no teu chamado, na tua vida, como começou esse primeiro momento, tua primeira experiência para essa missão? Eu acredito que começou em 1997, quando eu conheci Santa Terezinha na visita, né, no centenário dos ossos dela aqui no Brasil, no interior de Minas, e lá, conhecendo, né, a história dela, a irmã falando sobre ela, eu me emocionei muito e ao final do encontro eu fui falar com a irmã que eu gostaria de entrar no Carmelo, né, de me tornar uma carmelita. Porém, eu estava com a minha filha, né, com a minha bebezinha no colo, e ela com muita docilidade me explicou, né, perguntou sobre o meu estado de vida. Eu era solteira com a minha filha, e ela ali me explicou, né, que não teria como, explicou como era ser freira, entrar no Carmelo, a vida, né, austera, né, de um Carmelo. E eu lembro que eu ainda fiquei um pouco triste, né, porque eu queria ali entrar, entregar minha vida inteira. Não tinha conhecimento da igreja, não era batizada na igreja católica. Isso. E era uma família lá no interior que eu fui morar, e às quarta-feiras rezava o terço, e a matriarca, né, a Dona Maria, que se tornou minha madrinha de crisma, que me levou para esse tríduo na Ordem Terceira do Carmo, lá em Passa Quatro, que é ligada à Igreja de Santa Terezinha. E ali, conversando e tudo, ela me catequizando, eu fui fazer o catecumenato, fiz a primeira comunhão, me batizei, primeira comunhão e o crisma, na Igreja de Santa Terezinha. E ali eu creio que o meu chamado começou, né? Que ela olhou para mim com muito carinho e me atraiu para a igreja. Uns dois anos depois, eu
eu fui batizada, né? Comecei a minha história na Igreja Católica. Depois de um tempo, eu voltei para o Rio, a morar aqui no Rio, e ia à missa aos domingos, né? E com o tempo, não lembro bem exatamente o tempo, eu comecei a ir no grupo de oração. E lá no ano 2000 eu fiz a minha experiência com Deus, dia 17 de setembro do ano 2000, que eu tive um encontro pessoal com Jesus na Eucaristia, no momento de adoração. E a partir dali eu comecei a minha caminhada na igreja, né? Com a intercessão de Santa Teresinha ali, lendo sobre ela, né? Eu lembro que eu fui me apaixonando pela igreja, foi uma graça que Deus me deu de amar a igreja, amar os sacramentos, né? E eu lembro que assim como era, eu dizia que na igreja eu queria ser tudo, mas ali eu penso que lá em 97 o chamado missionário foi colocado no meu coração naquele momento ali, daquele tríduo da presença dela, né? E assim começou a minha caminhada com a igreja. Muito bem, a gente está aqui conversando, queridos ouvintes, Ieda, Sheila e Dalva, não é coincidência. Santa Teresinha, as suas relíquias, têm visitado o Brasil, especificamente o nosso Rio de Janeiro. Hoje aqui, iniciando esse programa, mais uma vez, o chamado de Deus, através de Santa Teresinha, né, confirma a vocação, né, dessa missão. Quero dizer que são mulheres, né, leigas, que não têm vínculo religioso, né, nenhuma congregação, são leigas que se consagram no seu estado de vida, como mulheres solteiras, casadas, mães, avós, e que receberam esse chamado. Então, eu fico feliz de iniciar esse nosso programa ouvindo, né, e Deus amarrando a vocação hoje, né, da Missão Alegra-te nesse programa. Que bom, Sheila. Eu fico feliz em saber também que Deus, a partir dessa experiência bem do concreto, e o que mais me chama a atenção é o teu encantamento, né? Deus te atraiu, em primeiro lugar, pelo encantamento, pelo belo, pela missa, por aquilo que você ainda nem tinha conhecimento. Muito bem. Então, Deus, em primeiro lugar, chamou, né? Encantou o coração da Sheila, ela fez os primeiros passos para a vida cristã. Mas do que se trata a Missão Alegre? Qual é, né, no concreto, o que a Missão Alegre serve à igreja, à nossa igreja? Então, com a missão começou, na verdade, né, nem tínhamos esse corpo ainda, essa ideia, não tinha, mas em 2016, mais ou menos, eu tomei conhecimento de um evento para mulheres de uma igreja da Batista, através de uma cliente que eu tinha. Eu achei muito interessante ali, eu me encantei com isso, né, ter algo que cuide da mulher. E logo, uns 2 anos depois, eu tomei o conhecimento da Alessandra Santos através de uma pregação na Canção Nova, e teve um evento dela lá na Canção Nova e eu fui eu e um grupo de mulheres. E lá muitas mulheres, e ali no final do encontro ela falou: voltem para suas paróquias, se reúna com outras mulheres, rezem juntas, partilhem, abre o coração, né? E eu fiquei encantada porque eu não tinha conhecimento da Igreja Católica com um chamado, um ministério, né, próprio para cuidar de mulheres. E a partir dali eu comecei, mais ou menos, ainda não tomei posse de verdade, né? Teve um outro encontro com ela que eu fui no retiro novamente. Ao final ela convocou a mulherada para se reunir dentro da igreja. E assim, eu chamei algumas que estavam lá presentes na hora, voltei e pedi o padre, na época, né, o meu pároco, para poder a gente se reunir, e a gente ia para a capela rezar, interceder pelas mulheres. Quinta-feira era o que a gente fazia, ia para a capela rezar. E depois a gente começou a se reunir, eu fui fazendo um chá na minha casa, eu fazia um chá para as mulheres e tal, preparava a mesa, e começamos a nos reunir. Quando foi em 2021, nós teríamos o nosso primeiro encontro dentro da igreja, né? E meu esposo e a mamãe tivemos Covid, né? Eu quase perdi meu esposo, ficou internado muito mal, a minha mãe também é idosa. E depois desse tempo de sofrimento, eu olhei e falei: não, eu preciso ir, né? Aprofundar. A gente precisa se doar, a vida tem que ser doada, né? Senti ali que tinha um chamado, uma missão para mim, e comecei a rezar em cima disso. E ao final de 2021, Deus já foi ali desenhando esse trabalho que é reunir com mulheres para poder a gente rezar junto, a gente poder chorar juntas, a gente
discernir aquilo que é o chamado de cada uma, porque eu percebia que não era só oração, né? Eu participando de um grupo de oração, uma mulher que tinha uma vida de oração, mas que não, eu sentia ali, né? Eu creio que o próprio Deus colocou no meu coração isso, né? Que tinha algo para trabalhar além, né? E nesses encontros e rezando, e eu fui percebendo que a espiritualidade, ela se dá também no cuidado da mente, da parte psicológica, também da parte física. Sim. E eu percebi que, conversando com algumas mulheres, às vezes ela achava que estava com depressão, e assim como aconteceu comigo, que um dia também eu achei que eu tinha depressão e descobri que era falta de vitamina D, Olha isso, falta de que vitamina B12. Que interessante. Então eu precisava cuidar do meu físico, né? E também a parte psicológica, às vezes a gente demoniza muitas coisas, mas nem tudo é ele, né? É a nossa mente que nos trai. Então, através do autoconhecimento, a se conhecer, a conhecer os sentimentos, as emoções, buscar ajuda profissional, né? É interessante. Permite uma parte. Sim. O que me encantou, né, Dalva, Ieda e também Sheila, chegando aqui a ouvir, né, esse processo que nasce do coração de Deus e que passa também pela escuta da ciência, do cuidado. Olha que interessante. Olha, queridos rádio ouvintes, é interessante o quanto a espiritualidade não nega a nossa humanidade. E se vale também, né, Santo Agostinho nos fala de que a fé e a ciência andam juntas. É importante que a gente, nesse tempo de tanto adoecimento, né, de tantas situações, doenças mentais, é importante que a gente possa, de fato, olhar para isso, né? Cuidar também do corpo, da alma. E isso valida muito, né? Eu penso que esse é o diferencial desse carisma que está sendo construído da Missão Alegra-te. Porque a gente precisa olhar também para o nosso físico, né, Sheila? Sim, sim. E é interessante porque assim, eu comecei a encontrar a realidade de mulheres que se doavam à igreja numa vida de oração, de missão, mas que não cuidava de si, não cuidava do próprio corpo, do físico, da mente, né? E isso foi algo que Nossa Senhora mesmo foi colocando no meu coração através do rosário. Eu escrevi algumas coisas, né? E ali partilhando com a irmã, ela disse: Deus tem um chamado, é um chamado de Deus, e me orientou a conversar com o meu diretor espiritual, ao qual ele me orientou a conversar com o bispo, né, Dom Gilson. Isso. E conversando com Dom Gilson abençoou, viu também que era algo, né, que provavelmente Deus estava suscitando na igreja, na Diocese de Nova Iguaçu, né, e assim a gente começou, estamos ainda sendo geradas ainda, né. Tem quantos anos? De Maria. O nosso primeiro encontro assim aberto mesmo, com a bênção da igreja, foi em janeiro de 2022. Olha, viu? Bem recente, não é? Caminhando. E aqui também esse ano chegando na paróquia. Hoje a nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora, é São Sebastião de Belfor Roxo, Nossa Senhora Aparecida Antiga, viu, gente? Estou 4 meses ainda também entrando nessa dinâmica de pertença. E aqui chegando, a gente também fizemos um envio, né, paroquial. Aqui é a sede, um pouco onde elas se encontram. Mas a Sheila me dizia: ó, padre, o nosso modelo não é um modelo muito de pastoral, de ficar dentro de igreja, não. Nós somos uma igreja, uma missão mesmo, que quer ser uma missão de saída, como o Papa Francisco tem nos falado. E concretamente esse trabalho, né? Primeiramente você dizia sobre o atendimento, a escuta, não é? Isso. Com mulheres. A gente se encontra todo primeiro sábado, que é o Fiat, né? A gente tem esse nome que é o Fiat, o Faça-se. É o encontro de oração e formação para mulheres, aos sábados, uma vez por mês. E temos semanalmente a escuta, o plantão da escuta, né? Só com mulheres, que é aqui na paróquia de São Sebastião, à tarde, ao qual as mulheres vêm, né? Conversam ali no diálogo, na escuta do Espírito Santo. A gente percebe se é algo mesmo espiritual, né? A gente orienta a buscar médico, fazer exame, cuidar da parte física, ou se tem a necessidade também, né, de buscar um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra. A gente dá o conselho, né, a orientação, a direção, para ajudá-las, né? Nos ajuda também, né, nesse processo. Que riqueza, que riqueza. E Ieda também, não é? Elas são 3, as que estão assim mais de frente, né? Podemos dizer um pequeno conselho, né? De mulheres que têm a missão de coordenar, de animar. Então, Ieda,
tem um outro evento que acontece também, não é? Que é importante dentro daquilo que seria a missão própria, né, da Missão Alegre-te. Você pode explicar um pouquinho qual é o segundo movimento, fora a escuta, o atendimento psicológico, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, nós temos o nosso Kairos, que são 2 anuais, fazemos no início, né, em março, e outro já no finalzinho, em setembro. Ano passado caiu em outubro, né, a gente fez, mas são um dia assim, maravilhoso, né, um dia onde a gente se encontra. Jesus primeiro suscita no coração da nossa fundadora, né, da Sheila, ministra ali, e a gente, como conselho, se reúne, vê esse tema, vê o que Jesus quer para aquelas mulheres naquele dia, a começar em nós. E ali a gente tem momento de pregação, de adoração, inicia com a Santa Missa. E é um momento muito maravilhoso, ao qual foi o meu primeiro Kairos. Eu fui ali também, eu me encontrei e ingressei depois também na missão. Então é isso, a gente tem, e é sempre uma graça muito grande. O derramamento do Espírito Santo de Deus nesse momento é uma manifestação da glória de Deus, a qual as mulheres se sentem amadas, acolhidas. Ali o nosso coração se estende ao coração delas, e é uma grande festa no coração de Deus, eu creio. Amém. Muito bem. Olha, se nós pudéssemos transmitir ao vivo, quando elas estão falando, o semblante do serviço da alegria. Temos aqui também a Dalva, que é a vovó agora. Quantos dias de vovó, Dalva? 3 dias. 3 dias. Qual é o nome da netinha? Maria Cecília. Maria Cecília, muito bem, parabéns mais uma vez. Então, depois da escuta, do atendimento, né, do aconselhamento, a nossa Ieda nos falou sobre a questão do Kairos. E qual é outra missão concreta que a Missão Alegre realiza no coração da nossa igreja? Bem, no coração da igreja nós realizamos cenáculos, são momentos de oração, visita, né, onde nós vamos visitar famílias que nos procuram. Muitas das vezes vêm do atendimento que é feito com Sheila e Ieda, e ali é observada a necessidade de um momento mais profundo, porque quando a gente alcança uma mulher, a gente alcança também os filhos, o esposo, os netos e todos aqueles que estão envolvidos na família. E esse momento de cenáculo é um momento assim, muito importante, porque dali a própria mulher, já preparada pelo Espírito Santo, ela consegue identificar aonde precisa de maiores cuidados dentro da família dela. Então, para mim, esse momento de ida à família é assim um derramamento de bênçãos, muitos oriundos também lá do nosso Kairos, né, de todo o atendimento. E aí, esse ano, vocês tiveram a experiência de fazerem também para aquelas mulheres que já fizeram todo o processo, que estão abraçando para serem as primeiras, né? Como assim, Jesus teve os primeiros discípulos, né, chamados na missão. Hoje são quantas? Somos 17. 17. Isso. Então, e aí também tem a preparação, né? A preparação, sim. Há um retiro específico para aquelas cuidadoras, né? Quem cuida dos cuidadores, né? Então, nós precisamos também gerar isso. Há uma preparação dessas 16 para essa missão, no atendimento, na escuta, no serviço da Missão Alegre-te? Sim, sim. Inclusive, a nossa fundadora ela tem um especial cuidado e carinho, uma escuta muito atenta ao bispo, né? E tivemos um retiro fechado, falando sobre a teologia do corpo, foi ministrado pela Arca de Maria. Nós temos também retiros abertos, né? Onde a gente não vai e fica, é um retiro que você vai e vem. E temos também encontros semanais, onde a gente partilha a palavra, o nosso entendimento, e ali somos formadas, uma formação dentro da fé, mas também que nos faz discernir de que nada é voltado só para aquela coisa espiritualizada, endemonizada, o cuidado, primeiramente, de cuidarmos de nós para que possamos cuidar de outras, que possamos, assim, ajudar. Porque, na verdade, Padre Ivo, não existe ninguém pronto. Sim. Todos estamos em formação, todos estamos nos preparando. A formação acontece no longo da caminhada e nessa partilha. Quando a gente atende uma mulher, muitas das vezes a gente aprende muito mais do que qualquer outra coisa, né? É uma troca de experiência, de saberes e, sobretudo, de vivência. A partilha do que somos e do que temos. Que riqueza, que riqueza.
Nem nós sabíamos que quão grande seria esse nosso primeiro programa. Meu coração, como padre, se alegra por saber que Deus prepara mulheres e homens a partir daquilo que nós somos, da nossa pobreza, como Santa Teresinha, né? Na pequenez, na pequena via de cada um de nós, Ele vai preparando o nosso caminho. Diante de tantos amores, só o teu me invadiu, me atraiu. Diante de tantos olhares, só o teu me fitou e roubou pra si meu coração. Penetrou dentro de mim, diante de tantas belezas, tua beleza real conquistou-me para si. Vamos para o nosso último bloco, iniciando o nosso programa de toda a quinta-feira, de 8 e 5 da noite, 25 da noite, aqui o programa O Chamado, recebendo aqui hoje nossas irmãs da Missão Alegra-te. Queremos agradecer por essa riqueza de partilha de vida, essa missão que ainda é embrionária, está nascendo,
também tem a bênção do nosso bispo. E agora, considerações finais das nossas queridas irmãs. Eu que agradeço a Web Rádio Amparo por esse convite, né, de estarmos aqui partilhando a nossa história. Muito bem. Eu também agradeço muito pelo convite e a oportunidade de poder divulgar a nossa missão. Muito bem. Vovó? Muito agradecida, primeiramente, na pessoa do Padre Ivo, por esse convite pela Web Rádio Amparo. Que Deus abençoe a todos na pessoa de Santa Terezinha. Muito bem. Então, Sheila, né, a inspiradora, a fundadora também dessa missão, aonde encontrar, né, nas redes sociais, informações, acompanhar. Acredito que a partir dessa entrevista, muitos corações, né, querem acompanhar, porque de fato é uma riqueza também, carisma sendo implantado, mas é uma riqueza onde os nossos queridos ouvintes podem também lá acompanhar, curtir e seguir a página da Missão Alegra-te. Então, nós temos o Instagram, que é @missaoalegra_T21. Missão sem acento, né? Alegra _TE, né? Que é de T, Alegra T. 21. É o Instagram da missão. E o padre também Ivo segue, pode procurar lá nos meus seguidores, no grupo que eu sigo, tá bom? Queremos agradecer o convite, a Silvio Júnior por esta também oportunidade. Aqui na nossa paróquia, teremos amanhã, sexta-feira, o segundo momento, né, da nossa novena pela restauração das famílias. Quero convidar também você a seguir a nossa página da paróquia São Sebastião em Belford Roxo. Agradeço demais pela presença e vamos terminar o nosso programa, o primeiro de muitos, com a oração de Santa Terezinha. Na próxima semana, quinta-feira, às 25 da noite, aqui também vamos receber a comunidade Verbo, a comunidade que tem a missão de aprofundar a palavra de Deus. Queremos assim agradecer a Deus por cada pessoa e a cada quinta-feira trazendo uma comunidade, uma religiosa, um leigo, uma leiga, para testemunhar a sua missão, o seu chamado. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aqui os seus comentários e a sua também contribuição para o melhor do nosso programa. Vamos rezar então, pedindo a proteção, a bênção, a orientação de Santa Terezinha. Rezemos. Amada Santa Terezinha, ajudai-nos a ter sempre confiança como fizestes vós, no grande amor que Deus tem por nós, para podermos imitar a cada dia o vosso caminho de santidade. Amém. Só ratificando semente do Verbo, viu? Teremos aqui a presença dos irmãos, das irmãs, semente do Verbo. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Santa Terezinha, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até mais o próximo programa, o chamado. Fique com Deus, se assim nos permitir. Até a próxima quinta-feira. O chamado, com Padre Ivo Gomes.